Deus, aleluia! Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Oração. Deus seja louvado para mais esse culto poderoso, culto do Reino de Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que alegria, que satisfação receber todos vocês aqui para mais essa celebração nesse dia de hoje, esse domingo maravilhoso, esse dia de culto, que vamos fazer esse culto com alegria, com gratidão no coração, para nosso Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é forte e Deus é todo poderoso. Deus é uma fonte infinita de sabedoria. Meu amado irmão, minha amada irmã, o tema do culto de hoje é gratidão. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. É na tua vida mesmo que Ele tem feito. E também na minha. E Ele faz na vida de todo mundo. Começa a observar, começa a ser grato. Agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Mas antes disso, vamos fazer aquela oração maravilhosa, aquela oração linda que Jesus Cristo nos ensinou. Porque teve um dia que os discípulos de Jesus chegou para Jesus e falou assim: mestre, nos ensina a orar, nos ensina a rezar, assim como João Batista ensinou para os seus discípulos. Aí Jesus não deu outro. Jesus com aquele coração grande, aquele Jesus abençoado, aquele Jesus maravilhoso, aquele Jesus bonitão, olhou para o discípulo assim, com todo amor no coração e falou: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, e ali em segredo dirige as tuas preces ao Pai. O Pai te ouvirá. Aí ele falou assim: não faça igual os hipócritas, os marianos, que acham que vão ser escutados a custo de repetições de palavra. Não, aquela ladainha toda. Você vai ao Pai e diga: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, de todo o mal, agora e para sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre nos rege, guarda, governa e ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, meu santo anjo da guarda, confio a ti a proteção desse povo, de toda essa assembleia, esses irmãos que aqui agora está participando deste culto. Protegei, livrai de todo o mal, garanti para que a sua salvação esteja concretizada em Cristo Jesus nosso Senhor. Obrigado, Deus, por esses anjos, esses ministros do Senhor, que são colocados à disposição de todos os seres humanos. Anjos, querubins, serafins, arcanjos, tronos, principados, potestades, virtudes, dominações. Sou grato, Pai, por essa enorme variedade de anjos. E te agradeço em Deus de já, Pai, por tudo. Sou grato, Pai, por mais esse dia de vida. Grato, Senhor, pelas tuas bênçãos infinitas. Sou grato, Pai, pela tua criação. Porque tudo que criaste é maravilhoso. Tudo produz riqueza. Tudo é belo, maravilhoso, eficiente. Obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Obrigado pelo alimento que nos alimenta. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo vento, que bons ventos vos tragam. Obrigado pelo sol e pela lua. Obrigado pelas estrelas e planetas. Obrigado, Pai, por toda a galáxia. Obrigado, Pai, por tudo que existe. Obrigado pela natureza, essa natureza maravilhosa, essa natureza linda que produz riqueza. Obrigado, Senhor, pelas plantações, pelas lavouras. Obrigado pelos córregos, pelos riachos, pelos regos d'água. Obrigado por tudo quanto é fonte de água. Obrigado pelos mares, pelos peixes, pelos animais marinhos. Obrigado pelos animais silvestres e animais domésticos. Obrigado pelas flores e pelo beija-flor.
Obrigado, Pai, por toda a tua criação, que é bonita, maravilhosa e perfeita. Porque tudo que criaste, existe uma química, existe uma magia nas coisas, existe um entrosamento. Todas as coisas estão ligadas e interligadas. Tudo é maravilhoso. A ciência pode comprovar isso, porque tudo que o Senhor fez é maravilhosamente perfeito. Obrigado, Pai, por tudo isso. Obrigado, Pai, aproveitando também agora este momento de gratidão, sentindo gratidão no coração, Pai. Te agradeço, Pai, por ter me colocado na presidência desta igreja. Pastor, presidente e fundador desta igreja, a tua igreja, Pai. Casa de oração, Deus seja louvado. Obrigado, Pai, porque antes eu não era ninguém. Eu era um João ninguém, mas o Senhor me colocou no mais alto das posições, como pastor, presidente e fundador desta igreja, Casa de Oração, Deus seja louvado. Sou grato, Pai, por isso eu sou grato, sinto gratidão no coração, por me elevar a tão grande honra, de colocar primeiro lugar na tua igreja. Obrigado, Pai, porque esta tua igreja foi fundada com sucesso, foi legalizada com estatuto social. Obrigado, Pai, por tudo isso em minha vida. Sou grato. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, olha que maravilha, porque eu estou feliz, eu me sinto grato, porque antigamente eu não era ninguém, aquele João ninguém assim que os outros olhavam, às vezes até balançava a cabeça. Isso aí não vai para lugar nenhum, não. Olha o que Deus fez na minha vida, olha o propósito que Ele fez para a minha vida. Um dia Ele chegou para mim e falou assim: vai me edificar uma casa, vai me edificar uma casa, vai trabalhar com fé. Olha que na hora que Ele falou isso eu não entendi muito bem não. Eu pensei, será que é para mim trabalhar de pedreiro, construir uma casa? É para mim ter mais fé? Como é que é esse negócio? Aí, você sabe que Deus tem hora que não fala tudo de uma vez não, Ele é meio assim, Ele fala uma palavra e espera você reagir. Aí como eu não entendi muito bem, eu pensei, isso é até para mim ter mais fé, a minha fé está pouco. Aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé para mim trabalhar com fé, com muita fé. Aí Ele foi me dando a entender, não, você vai me edificar uma casa, uma igreja. Aí eu falei, estou começando a entender o que o Senhor quer dizer, trabalhar com fé, edificar uma igreja, uma casa. Por isso que aí surgiu, Casa de Oração, Deus seja louvado. E cada passo que eu dou, esta igreja, esta casa está sendo fundada e edificada, se concretizada cada vez mais. Porque agora eu registrei a igreja, foi registrado o estatuto, as atas, tudo aprovado, o cartório aprovado, tudo registrado em cartório. Glória a Deus. É oficial agora a Casa de Oração, Deus seja louvado. Nasceu oficialmente, porque ela já existia, mas não era oficial, legalizado na documentação dos homens. Agora até na documentação dos homens, em cartório, tudo legalizado. Ainda mais, Deus me elegeu o pastor, fundador e presidente dessa igreja. Olha com grande honra para quem não era nada, vivia por aí. Agora Deus me levantou e me colocou nas mais altas posições. Por isso que está escrito na Bíblia, na Sagrada Escritura, que se você andar com Ele, Ele vai te colocar nas mais altas posições. E Ele quer colocar você também numa das mais altas posições. Ele quer colocar você. Basta você confiar nele e procura para Ele. Deus, meu Pai, direto para Deus, meu Pai, qual que é o propósito que o Senhor tem na minha vida? O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer que eu faça pelo Senhor? Ele vai colocar no teu coração o teu propósito. E eu tenho certeza que o teu propósito é um propósito grandioso, igual o meu. Porque no começo, quando Ele me falou, eu falei, não entendi muito bem. Depois eu fui entendendo e cada vez mais eu estou trabalhando firme para edificar esta igreja para Deus. Esta igreja que Ele me recomendou. Concretizando cada passo que eu dou, eu concretizo mais esta igreja na edificação do reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vocês ficaram satisfeitos? Porque eu fiquei demais da conta. Meu Deus do céu. Olha, está escrito lá assim, ó. Marcos 11:17. Está escrito assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Está escrito. Aí por isso que surgiu
Casa de oração, Deus seja louvado. Igreja evangélica, espírita, católica, renovada, caminhando com Cristo nas estradas da vida. Sucesso, prosperidade, bênçãos sobre bênçãos. É só alegria, sorria, que a vida é bela. É por causa disso, porque Jesus Cristo já tinha profetizado essa igreja no final dos tempos. Uma igreja que ele levantou e me recomendou para edificar essa igreja. Meu amado irmão, minha amada irmã, sem mais delongas, com gratidão no coração, vamos chamar o Sr. João. O Sr. João fazer a leitura hoje. Eu não vou delongar muito hoje não, o Sr. João vai fazer uma leitura para nós, uma leitura pastoral aqui, para ele pregar a palavra para vocês, porque é importante também a leitura da palavra. Glória a Deus, aleluia. Sr. João, chega para cá, vem fazer a leitura para nós. Presente aqui. Glória a Deus, aleluia. O irmão João é uma pessoa que tem participado comigo, mas olha que interessante, na palavra de Deus, na Sagrada Escritura está escrito assim, ó, porque Jesus falou assim, ó, Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem aí, reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio de vocês, no meio deles. Entenderam? Jesus está aqui. E mais, essa igreja não foi edificada só por mim, tem mais fundadores. Sim, eu estou falando aqui, mas tem mais fundadores. Foi uma união que gerou a fundação da igreja de Deus, onde Jesus Cristo se fez presente, o Pai se fez presente, o Espírito Santo se fez presente, até mesmo porque eu sou templo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Vamos deixar o irmão João fazer a leitura. Ô irmão João, que bom. Irmão, Pai do Senhor. A igreja do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Santo, para toda criatura do mundo inteiro. Não faz a mim como irmão. E assim, ó, Deus é santo, não deve orar, pregar ele em espírito e verdade. Então, muita gente aqui na terra vai santificar também. Bem-aventurado, o outro não vai, mas diz assim, que bem-aventurado, que é da terra, não vai dar a terra que é mesmo. É verdade. Olha o que eu vou Que maravilha. Dos melhores A salmos. primeira mensagem É isso. Vamos ler esse salmo aí. é a coisa que Salmo 91, meus amados irmãos. Quem quiser acompanhar. quer acompanhar, irmão. Bem-aventurado é quem guarda. Lê a palavra de Deus e guarda, como diz a né? Sob a sombra do Altíssimo. Porque a vida no esconderijo do Altíssimo descansa acima do nível onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Assim seja, graças a Deus. Deus veio em quem confia, irmão. Deus confiar em Deus, como está pedindo. É verdade. Deus veio em quem confia, irmão. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha aqui no quadro o que é que diz, o que é que ele profetizou aqui. Cobre-te com as suas penas, amém? Que assim seja. E sobre as suas asas estará seguro, aleluia. Obrigado. E sua verdade é para ver e escudo, amém? Que assim seja. Não te assustará do terror noturno, vê, irmão? Nem da seta que voa de dia, amém? Que assim seja, meu Senhor. Que assim. Nem da peste que se praga nas trevas, vai, irmão? Que Deus ensina a nós. Tudo que nós sabemos, eu não sei leitura, mas tudo é dom de Deus. Nem da mortandade que anzola ao meio-dia. O diabo, até meio-dia, é perigoso para nós, irmão. Está pedindo aqui, deve ter cuidado ao meio-dia. Amém, que assim seja. Caia, mira a teu lado e desvira a tua direita, mas não será atingido, ó rei da vida, Jesus. Somente com seus olhos contemplará e verá o castigo dos ímpios por mal, irmão. Olha aí, amém? O castigo dos ímpios. Pois disseste o Senhor, Jesus, é o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua morada, amém? Que assim seja, graças a Deus. Nenhum mal te sucederá, amém, Senhor? Praga nenhuma chegará à tua tenda, amém? Que assim seja. Porque a teus anjos, amém, dará ordem a teu respeito, que assim seja, aleluia. Para que te guardam
em todos os teus caminhos, que seja assim seja, graças a Deus. Eles te sustentarão nas suas mãos, amém, Senhor Jesus Cristo. Para não tropeçar em alguma pedra, aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pisará o leão e a filha. Calçará o céu o leãozinho. Calçará o céu o leãozinho e a serpente, que é o diabo, é o mesmo. Porque a mim me apegou, amém, que assim foi. Com amor eu livrarei, amém. Poluei, sabe, porque conheceu o meu nome, aleluia, meu Senhor, está me ensinando, de dia em dia na renova. Ele me invocará e eu lhe responderei. O que é que Deus responde? Nós, toda hora que nós quisermos. Depende de nós abrir o coração para ele. Dá para ele o coração. Amém? Na sua angústia eu estarei com ele. Amém. Livrar ele, glorificarei. Amém. Social com longevidade. Amém. E lhe mostrarei a minha salvação, que assim fez. Amém. Agora vamos. Vamos a oração do acusador, que tem acusado o acusador, depois de João, o acusador, né? Acusador, Senhor Jesus Cristo, Deus é verdadeiro, que agora redentor, Salvador meu, a que chega Jesus Cristo, uma ingrata criatura, com aquele filho pródigo, que veio buscar a casa do seu pai, aquela mulher que me herdou fosse tão grande, que correspondeu às muitas ofensas, com que eu vou assim tratado, pois tenho vivido obstinado nas minhas maldades, mas fé que nos teus corações arrependidos, que os vossos pés com aquela Madalena arrependida. Nome de Deus, ó perdão, que eu contigo arrependido nunca minha alma, impede-vos ter ofendido e vós quem sois, digo ser amado sobre todas as coisas, mas propõe firmemente, ajudar com o filho de vossa divina graça, nunca mais vós ofender e perdoar-me pela vossa infinita misericórdia. Amém. Que assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, que é o único Filho nosso Senhor, que foi concebido por obra da graça do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, venceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu na sua morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Tanto há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e da vida eterna. Amém. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, a Deus venturosa, Santa Virgem Maria, a Deus venturosa, São Miguel Arcanjo, a Deus venturosa, São João Batista, os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, a todos os santos da cor do céu. Que eu pequei por muitas vezes, por não palavreando, minha culpa, vamos dizer a Deus, minha perdão de culpa que eu tenho, peço. A bem-aventurada Santa Virgem Maria, a bem-aventurada São Miguel Arcanjo, a bem-aventurada São João Batista, os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, a todos os santos da cor do céu, que eu a Deus na sua, por nós todos, amém. Agora vamos ver a oração dominical. Orar o Pai Nosso. Vamos achar ele aí. É a oração maior que existe, Pai no Nosso. céu e a terra. Oração dominical. O Isaías deu um dia, eu já venci ele foi embora com essas palavrinhas que eu não sei nada, mas o que é que eu tenho? O dom de Deus, não precisa melhor que aí. Você tem o dom de Deus, você tem tudo, irmão. Você tem uma coisa, tem que ter fé E fé amor. E nós não temos nada, nós estamos bom. que às vezes com a palavra nós sobe. E se nós não tiver a palavra no nosso coração, nós podemos engolir essa Bíblia que não vale nada. Aqui, ó. Oração dominical. Portanto, eu adorarei assim. Pai Nós que está no céu, santificado seja o teu nome, venha logo o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos induz em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e amanhã, para todo o século, e os séculos, amém, que assim seja. Agora vamos ver aqui o testemunho dos dois profetas, de Cristo e João Batista, tá? Mateus está aqui em 1 de João. Lucas está logo aqui. É agora mesmo, nós estava aqui. Olha onde é que veio. Lucas, 1 de João, onde fala o verbo se fez carne.
ou fala o verbo encarnado, ou fala também a encarnação do verbo. Um homem corajoso, um santo, ter coragem de descer o céu para fazer carne. Ah, tá. Para tirar nós do inferno, ele está aqui, né? Primeiro que João. Aqui ainda é Lucas, tá certo. Para tirar nós do inferno, mano. E ele falou, quem for participando do sofrimento dele, é participando da glória dele também. Tá certo? Lucas, é em primeiro de João. Onde é aqui o verbo encarnado. Procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua Lugar, o reino justiça. de Deus. E tudo Aqui mais também um dia eu vou ler, vos será é bom acrescentado. também, Que maravilha. Justamente. Ó. Eu quero aqui, ó. Aqui os dois profetas, os dois que profetizou sobre o testemunho. João e Jesus Cristo. Aqui, ó. Isso, lê para nós. Evangelho segundo de João. A encarnação do verbo. Não fala o verbo que você quer, é a mesma palavra. Que aqui não é a palavra de Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo. Nós podemos ler a Bíblia no nome de qualquer um dessas três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está fazendo as mesmas obras. Quer dizer, um só. Aí, aqui. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Aleluia. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez, ó. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Hein? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceu contra ela, porque as trevas não aguentaram, a luz não caiu. Houve um homem enviado por Deus, ó, cujo nome era João. Esse veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. Assim que todos viesse que por intermédio dele. Olha, amém, João, que assim seja. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber a verdadeira luz que vem do mundo e ilumina todo homem. Olha, irmão, aleluia, que assim seja, graças a Deus. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Aí, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quando receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Amém, meu filho. A saber, aos que em seu nome, né? Os quais não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Oh, Deus. Isso aqui é forte, é poderoso. Amém. O verbo se fez carne, ó, e habitou entre nós. Ele está aqui até hoje, ele não sai daqui nunca. Deus, Jesus nunca sai daqui. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito Pai. Ó, o testemunho de João. Vamos ver aqui, irmão. Filho de Isabel e Zacarias. E outro testemunho a respeito dele. E é escravo de ver. Esse é quem eu disse o quê? Vamos ver o que, João? O que vem depois de mim, mas tem contudo a primária, porque já existia antes de mim. João veio pregando primeiro, mas Jesus já estava no mundo de água. Jesus já estava aqui nessa terra já, aqui, ó. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude de graça, sobre graça, é muito milagre de graça, irmão. É muito, graças a Deus, muito milagre de graça. Porque a lei foi dada por quem? Por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. João Batista repete o seu testemunho. Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdote, levitamente, para que ele perguntasse, aleluia. Ele confessou e não negou. João não, ele era honesto. Confessou, eu não sou o Cristo, meus irmãos. Então lhe perguntaram, quem ele foi? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Amém, que assim seja, graças a Deus. Disse-lhe, porque, pois, declara-nos quem é, para que dê resposta.
aquele que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo, João? Então ele respondeu, aleluia, João Batista. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitando o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, que é um profeta grande também. Ora, e o que havia sido enviado era entre os fariseus. Ó. E perguntaram-lhe, então, por que batiza? Se tu não és o Cristo, nem ali, nem o profeta que estão esperando. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Amém, que assim seja, João Batista. O qual não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João Batista torna a repetir o seu testemunho. Amém. Testemunhando, João, aleluia. Eu te abençoo. Eu tenho em Deus e tenho em você também, João. No dia seguinte, está aqui no capítulo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, irmão. Ele viu Jesus, assim, de cara a cara. Que vinha para ele, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou com Jesus. Aqui, ó. Esse é a cor de quem eu disse. Após mim vem um varão que tem a primada, porque já existia antes de mim. Aleluia, que assim seja. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. O batismo de Jesus. Vamos ver aqui agora, ó. E João testemunhou dizendo, o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Ele tornou de que eu não conhecia. Aquele, porém, que ele me mandou a batizar com água. Me disse, aquele que... O Espírito desceu o que batiza? Não, né? É assim. Aquele sobre que vi descer e posar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém, João. Pois eu de fato vi e tenho testemunhado que ele é o Filho de Deus. Aleluia, que assim seja, meu Deus. Palmas por Muito obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Obrigado, Sr. João, por essa participação aqui, por essa leitura maravilhosa. Para nós hoje, foi. E meu amado irmão, minha amada irmã, vou te falar um fato curioso do Sr. João agora. O Sr. João que está aqui, o Sr. João não tem muito estudo não. Mas mesmo assim, olha que maravilha o que Deus fez na vida dele. Aprendeu a ler a Bíblia e leu a Bíblia inteirinha. E você aí que tem leitura, fica com preguiça de ler, nem que seja um capítulo, um pedacinho. Sr. João, sem leitura praticamente nenhuma, conseguiu aprender a ler e leu a Bíblia inteirinha. Olha como é que Deus age. Como é que ele é bom. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, agora eu vou te contar um segredo bíblico. Tudo é muito maravilhoso, a fé é necessário, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé. Mas você tem que ir além da fé, não pode ficar parado só na fé. A fé é essencial, porque sem fé você não vai se mover. Se você não acreditar, você vai cruzar os braços. Mas uma vez que você tem fé, que você acreditou, você precisa fazer, precisa colocar em prática aquilo que você aprendeu. Por exemplo, o Sr. João não sabia ler, mas ele começou a colocar em prática, começou a ler, entenderam? Começou a ler, começou a praticar, Deus começou a abrir as portas para ele, que ele leu a Bíblia inteirinha. Está me entendendo? Tem que fazer, não adianta só falar, não, eu acredito, mas eu não vou. Eu tenho medo de estranho, é muito grande essa Bíblia. Glória a Deus. Nem vou te contar que eu já li a Bíblia mais de 3 vezes. Todinha. Ainda li uma Bíblia católica que tem mais capítulo ainda. Você aí fica com preguiça. Que é isso? Eu não estou te entendendo. E não é só nessa área da Bíblia, não. Em tudo que você quiser. Vamos supor, você fala assim, não. Eu tenho fé, eu acredito que Deus vai me fazer prosperar. Vai, Deus vai me fazer rico porque dele é a riqueza, dele é o ouro.
Ah, tudo bem, ele vai te fazer. Mas o que você está fazendo? Colocando em prática, colocando a mão na massa para isso acontecer. Você está parado, só acredita? Pois Tiago 2,17 ou 19, ele fala assim: a fé sem as obras é morta. Me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É por causa disso. Você tem que acreditar, tem que ter fé, mas tem que fazer. Imagina o seguinte: o que aconteceu com Jacó? Jacó, um homem de fé, ele tinha fé, mas para as coisas acontecerem na vida dele, ele teve que fazer. O que ele fez? Ele foi trabalhar para Labão, trabalhou 7 anos por Lia, mas como ele queria a Raquel, trabalhou mais 7 anos por Raquel, e depois trabalhou mais 6 anos para conseguir riqueza. É trabalho duro. Que eu quero mostrar para vocês que fé por si só não vai resolver o teu problema, não vai resolver a tua coisa que você quer resolver. Eu não sei o que você quer, mas as pessoas estão sempre querendo alguma coisa, e às vezes você tem que se mexer. Não adianta só ficar de braço cruzado. Não, eu quero, eu já fiz oração, Deus vai me atender. Não é mágica as coisas do reino de Deus. É isso que eu quero te mostrar. Mas vamos fazer a Santa Ceia. Vamos para aquela Santa Ceia maravilhosa. A Santa Ceia, porque você sabe que Jesus Cristo é o maná, o pão vivo descido do céu, o próprio Cristo que desceu do céu. E esse Jesus maravilhoso, esse Jesus passou pela terra, realizando grandes milagres. Tem gente que não acredita até hoje, mas Jesus era muito milagroso. Inclusive, teve uma vez, quando ele iniciou o seu ministério, o que Jesus fez? Transformou a água em vinho. Era água, mas passou a ser vinho. Então, um vinho de excelente qualidade. Porque quando levou para o provador, falou: leva para o provador provar e comprovar esse vinho, se está bom. Levaram para o provador. O provador era o mestre de cerimônia. Aí, o mestre de cerimônia lá, o provador, provou o vinho. Provou aquele vinho assim e falou assim: mas esse é o melhor vinho que eu já tomei em toda a minha vida. Que delícia! É assim os milagres de Jesus. A pessoa, quando experimenta o milagre de Jesus, já abre um sorriso. Essa é a melhor coisa que Jesus já fez na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Estamos entendidos? Nem vou te falar daqueles 10 leprosos que Jesus curou. Não, era 10 leprosos que chegou próximo a Jesus. Mestre, não quer ser curado, não quer ser limpo. Jesus falou assim: vai então, vocês estão curados, vai e apresenta o sacerdote. Ali o sacerdote vai constatar que vocês foram curados, que vocês estão limpos, e vai declarar vocês limpos, curados. Foram 10 para o sacerdote. Só que aconteceu um fato curioso no meio do caminho. Enquanto eles caminhavam, foram caminhando para ir se apresentar ao sacerdote, os 10, todos os 10, 10 foram curados, todos os 10, mas só um samaritano voltou para agradecer a Deus, com gratidão no coração, igual eu aqui, agradecendo a Deus hoje por me ter feito presidente dessa igreja, fundador dessa igreja, pastor supremo dessa igreja. Aí só um voltou para agradecer a Deus. O que Jesus falou para ele? Mas não era 10 os que foram curados? Porque só voltou um. Olha a importância do agradecimento. Eu estou mostrando isso para vocês entenderem um pouquinho. Olha a importância do agradecimento. Às vezes as coisas acontecem na tua vida, você em vez de agradecer ainda reclama, acha que foi pouco. Não, começa a agradecer até nos mínimos detalhes. Você vai ver como é que as coisas vão sendo grandiosas. Então vou te falar mais. Assim como ele me levantou para edificar esta igreja, que está sendo edificada, está sendo construída a cada passo, a cada degrau que eu dou, a cada degrau que eu levanto, a cada tijolo que eu coloco, está sendo edificada. Pode ter certeza que ele pode ter um propósito na tua vida, um propósito bom, um propósito grande. Então eu vou te falar uma coisa, não se preocupe, você fala assim, não, às vezes você fala assim, eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho muita instrução, eu não sei o que é que eu vou fazer, como é que eu posso... Não se preocupa com isso não.
Deus não vê estas coisas. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele escolhe pelo coração, Ele vê o coração da pessoa, assim como Ele olhou o meu coração e se agradou e falou: não, você que vai ser o chefe da minha igreja agora, vai me edificar uma igreja, você vai ser a autoridade máxima da minha igreja agora, de agora em diante. Assim como Ele fez comigo. Ele não olhou as capacidades, Ele olhou o coração. E ao longo dessa caminhada Ele vem me capacitando, vem me colocando no meu coração, me capacitando para essa boa obra, para esse cargo, esta função que Ele me deu. Você está me entendendo como é que funciona? Então não se preocupe, confia e vai, acredita em Deus e vai. É isso que eu estou fazendo, exercendo fé, acreditando, confiando, tendo fé em Deus. Mas não é assim, tendo fé e ficar parado, tendo fé e indo adiante. Mesmo que às vezes devagarzinho, muita gente pode pensar: mas você está indo tão devagarzinho, eu queria ver mais rápido. Mas às vezes as coisas de Deus é a seu tempo. Porque às vezes se Ele escolhesse um capacitado que já estava naquele gás todo, às vezes ia mais rápido, mas às vezes ia fazer besteira, porque o coração dele não estava ligado a Deus. E Deus escolhe aquele que está com o coração ligado a Ele. E aí Ele vai capacitando ao longo da jornada. Aí por isso que às vezes é uma caminhada que demora um pouquinho, mas vai acontecendo tudo o que Deus falou. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Acontece tudo a seu tempo. Meus amados irmãos, imagina o seguinte, só vou te passar mais essa mensagem. Abraão, que é o pai da fé. Abraão foi justificado pela fé, mas não foi uma fé sem obra. Porque quando Deus chegou para Abraão, Ele falou para Abraão assim: Abraão, larga a tua parentela, a tua casa, a tua família e vai para a terra que eu te indicar. Você está me entendendo? Abraão teve que caminhar, teve que dar seus passos. Não é se Abraão falar assim: não, então tá, Senhor, eu estou aqui, estou à disposição, eu acredito, mas me faz eu aparecer lá nessa terra lá. Não é mágica, não é desse jeito. Abraão teve que caminhar, em uma caminhada longa, e ao longo dessa caminhada, tenho certeza que apareceu dificuldades. Ele teve que lidar com as dificuldades, com os problemas, e foi caminhando com Deus. Inclusive teve até guerra, que Abraão participou e venceu a guerra, porque ele confiou em Deus, para defender o Ló. O Ló é o sobrinho dele que foi com ele. Você está me entendendo? Teve que ter toda uma caminhada. E depois, não vou te falar. Você quer, você vai ler a Bíblia agora. Vamos para a Santa Ceia. Eu já ia te falar outra coisa. Não, vou dar tudo assim de bandeja para vocês. Não, vai ler agora, vai ler a Bíblia. Vamos para a Santa Ceia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ir para a Santa Ceia mesmo. Meus amados, teve alguém que falou: não, fala mais um pouquinho. Não, vamos para a Santa Ceia. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Jesus quer fazer um milagre na tua vida hoje. Na tua vida. Ele vai fazer o milagre. Mas para isso você tem que dizer. Você tem que falar assim: o que você quer que Ele faz na tua vida? Porque você sabe que até quando Ele chegou para aquele cego lá, Ele sabia que o cego estava cego. Sabia que o cego queria enxergar. Mas o cego teve que falar. Quando Ele chegou para o cego, Ele procurou para o cego. Olha, até engraçado. Chegou para o cego e procurou para o cego assim: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça para você? O cego: eu quero ver, eu quero enxergar. Então você vai falar o que você quer que Jesus fale para você, faz para você, o que Ele quer saber. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim.
É um memorial. Isso que eu fiz aqui foi um memorial, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Glória a Deus, aleluia. Agora, vamos fazer um momento de silêncio para participarmos alegremente da Santa Ceia. Porque a mesa já está posta. A mesa já está posta. Venham todos participar da Santa Ceia, desse momento de alegria, de confraternização, de alimentar o espírito, a alma e também o corpo. Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, sorria que a vida é bela. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, alimentados com esse pão maravilhoso, o pão da vida, o maná, sigamos firmes para mais uma jornada, mais uma caminhada com Cristo, porque caminhando com Cristo nas estradas da vida, casa de oração, Deus seja louvado, igreja evangélica, espírita, católica, renovada, caminhando com Cristo nas estradas da vida, sucesso, prosperidade, bênção sobre bênçãos, é só alegria, sorria que a vida é bela. Vocês viram que essa igreja aqui também é católica, é evangélica, é espírita, porque é a união das igrejas cristãs, é unidade. Na verdade é mais do que união, é uma unidade, porque lá em João 10,16 está escrito assim, ó: haverá um só rebanho e um só pastor. Eu sou esse bom pastor que Deus me levantou para edificar esta igreja, esta única igreja, a casa do Pai, a casa de oração. Deus seja louvado. Obrigado, Deus, por tão grande honra. Obrigado por essas maravilhas. Estou me sentindo até mais importante. Igual eu falei, antes eu não era ninguém. Era o João ninguém da vida aí. Agora não. Agora eu sou presidente. Olha como é que ficou importante. Presidente do Brasil? Não, do Brasil não. Muito mais importante do que presidente do Brasil. O presidente da Igreja Verdadeira de Deus. A casa de oração, Deus seja louvado. Eu sou esse presidente. Isso é internacional, uma igreja internacional, para o mundo inteiro. Eu não compreendo só o Brasil, não, é o mundo inteiro. Glória, olha como é que eu fiquei importante já. Presidente de uma igreja internacional.
Glória a Deus. Já tô falando até mais grosso, você viu? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus. Mas, meus amados irmãos, fica com inveja não. Eu sei que Deus vai fazer um propósito na tua vida, e um propósito grande. Abra o coração para Deus, procura para Ele. Senhor, eu vi o Superari falando que o Senhor tem propósito na nossa vida. Qual que é o propósito? Vai ver que Ele te chamou para dizimista. Dizimista para a casa de oração, Deus seja louvado, para contribuir espontaneamente com esta obra, com esta casa de Deus. Não se valorize não, isso é um grande ato também. Quando você se ajuda, só de se ajudar a manter espontaneamente a casa de Deus, você já está cumprindo um propósito grande, e Deus está vendo. Glória a Deus, aleluia. Pode ter certeza. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, então eu vou te falar mais uma coisa. Você sabe que eu falei que Deus não escolhe a pessoa pelas capacidades, não. Se fosse assim, Ele escolhia para a igreja dele uma pessoa muito bem instruída, eu não sei da quanta. Não, Ele vê o coração. É o coração que agradar a Ele que Ele vai escolher. Só que tem o seguinte, lá na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada está escrito assim, ó. Aqueles que são estultos, Deus escolheu para confundir os sábios. Aqueles que são estultos, Deus escolheu para confundir os sábios. Aquilo que é fraqueza no mundo, que o mundo acha que é fraqueza, não, você está muito fraquinho, não. Aquele que é fraqueza no mundo, Deus escolheu para vencer os fortes. Às vezes você está achando que é muito forte, vai para o Superari. Não, você não é de nada não, você é fraquinho. Não, você está aprendendo ainda. Pois é, aquilo que é fraqueza no mundo, Deus escolheu para vencer os fortes. Assim como Deus escolheu aquelas coisas que nada são. Você não viu falando que eu era um João ninguém? Aquelas coisas que nada, ninguém, nada. Pois é, Deus escolheu para destruir aquelas que são. Porque assim, nenhuma criatura se vangloriar diante de Deus. É bíblico, vai procurar. Fala para o grupo, onde está escrito isso aí? Que Deus escolheu os estultos para confundir os sábios. Escolheu o que é fraqueza no mundo para vencer os fortes. O grupo sabe, ele vai te responder. Você que gosta de versículo. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer o seguinte, vamos para a paz agora. A paz do Senhor, a paz de Cristo. Eu quero te dar a paz, a minha paz. Por isso, meu amado irmão, a paz do Senhor Jesus, a paz de Jesus Cristo, a paz, receba a minha paz, a paz do Filho de Deus, Arionide Superari. Glória a Deus, aleluia. A paz, Sr. João. Paz do Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, depois dessa paz maravilhosa de Cristo que eu sinto no coração, eu não sei se você sente aí, mas eu sinto uma paz no coração. Por isso que eu sou alegre, sorridente desse jeito, porque a paz está no meu coração. Eu sinto uma paz, uma tranquilidade, aquela serenidade de Deus, aquela presença do Espírito de Deus, porque Deus é comigo. Por isso, meu amado irmão, eu quero te dar a bênção. Eu quero te dar a bênção final para você ser abençoado por esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso, essa fonte infinita de sabedoria, de riqueza, o Deus todo-poderoso. Por isso, nós estivemos e estamos aqui reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E em nome desse Deus maravilhoso, eu te dou a bênção. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Seja abençoado, ide em paz e que Deus os acompanhe. Fui! Vocês sabem que, onde 2 ou 3 estiver reunidos no nome de Cristo, aí estará Ele no meio deles. Fui! Beijo do Filho de Deus, Arionide Superari.